Juros e inflação em alta e o PIB em baixa. A economia se deteriora no Brasil e pode frear a tentativa de Bolsonaro de se recuperar nas pesquisas. Lula segue líder absoluto em todos os levantamentos. Guerra na Ucrânia. Zelensky admite que o país pode ficar fora da OTAN, depois volta atrás e a trégua no campo de batalha continua distante. A guerra política no Brasil inclui até o uso da Polícia Federal contra Alckmin para atingir Lula. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Na guerra da Ucrânia, nesta semana que passou, surgiram sinais de entendimento, de uma possibilidade de trégua. A Rússia até divulgou o esboço do que seria esse projeto de trégua. E o presidente da Ucrânia, que é super midiático, que está sendo transformado num herói pela mídia ocidental, mas que não tem nada de herói, o Zelensky, chegou a dizer o seguinte: não, a Ucrânia percebeu que talvez não possa mesmo fazer parte da OTAN, porque essa é uma exigência da Rússia, que a Ucrânia não integre a OTAN, a aliança militar que tem Estados Unidos, Alemanha, os países europeus. Então o Zelensky disse isso, um sinal de que talvez ele quisesse a paz. Então eu vou aceitar, não preciso fazer parte da OTAN. Disse isso num dia. No dia seguinte, num pronunciamento, uma teleconferência com congressistas dos Estados Unidos, falou tudo ao contrário. Pediu mais armas, pediu reforço, dando a entender que tem um jogo dúbio e que parte dos países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, aposta na guerra para enfraquecer economicamente a Rússia. Então fica esse jogo de vai e volta e quem sofre é o povo ucraniano lá no campo de batalha e, de outro lado, o povo russo, com todas as medidas de sanções econômicas contra a Rússia. Quem quer esticar a guerra, provavelmente, são os Estados Unidos, porque o Biden tem eleição e nada como um inimigo externo, para ajudar quem está mal nas pesquisas. O Biden subiu o tom, chamou o Putin de criminoso de guerra, enfim, xingou. O Biden, que tem uma imagem meio fraca, tentou subir o tom para ver se recupera internamente lá nos Estados Unidos. A Rússia avisou que não vai tolerar nenhum tipo de apoio internacional à Ucrânia. Mesmo que a OTAN, os países europeus e os Estados Unidos não mandem tropas, eles estão mandando arma, baterias antiaéreas, chegaram a cogitar o envio de aviões, estão mandando militares para treinar mercenários ucranianos. A Rússia já avisou que não vai tolerar, e não é que ela avisou só de boca, ela agiu. Ela bombardeou, lembram? Na outra semana, bombardeou aquela base quase na fronteira com a Polônia, se você olhar o mapa da Ucrânia, quase na fronteira com a Polônia. A Rússia bombardeou uma base e lá era uma base de treinamento que tinha presença de militares estrangeiros para treinar militares ucranianos e mercenários, voluntários estrangeiros, incluindo brasileiros, hein? Tem uns malucos aí do Brasil que resolveram ir para a Ucrânia para lutar na guerra. Um deles, chamado Thiago Rossi, sobreviveu ao ataque a esta base. Foram dezenas de mortos. Ele disse que houve um primeiro ataque, parecia um aviso, aí eles resolveram correr para o mato, sair da base e, na sequência, um bombardeio que destruiu. Quem ficou lá morreu. Esse mercenário brasileiro, que é instrutor de tiro, que é bolsonarista, geração videogame, acha que guerra é brincadeira, ele disse o seguinte: eu não imaginava o que era a guerra, e gravou um vídeo no ônibus tentando escapar para a Polônia. Bom, essa é a situação. No Brasil, a gente assiste a deterioração da economia, que tem muito a ver também com a guerra da Ucrânia, mas não só. O preço da gasolina, vamos lembrar, já vinha subindo ao longo de 2-3 anos, porque o governo adota essa política de dolarização total dos combustíveis, o que é um absurdo. O Brasil tira petróleo e o custo aqui é em real, só que você dolariza o preço, cada vez que mexe o preço internacionalmente, você sobe a gasolina na bomba. E se tem uma guerra, o petróleo fica mais caro internacionalmente, e aí um absurdo de aumento de preço em alguns lugares, R$10 o litro da gasolina, o povo não consegue tirar o carro da garagem, o sujeito que trabalha com a moto, que trabalha com o Uber também não consegue trabalhar. Mas não é só isso não.
A economia se deteriora porque a gasolina ficou mais cara, com isso a inflação de uma maneira geral sobe, não é só o preço da gasolina, impacta alimento, roupa, tudo, tudo. Gasolina, combustível, é custo de todos os outros preços, né? Porque transporte. Então, inflação nas alturas. Juros. Para combater a inflação, o governo subiu os juros de novo. E agora o juro real no Brasil só perde, sabe para quem? Para a Rússia. Depois da Rússia, Brasil. Juros em alta, inflação em alta e o PIB, que mede as riquezas de um país, em queda. A prévia do PIB no mês de janeiro de 2022, uma redução de quase 1%, ou seja, a economia andando para trás em ano eleitoral. Bom, o Bolsonaro vinha na esperança de se recuperar. Por quê? Desde o final do ano passado, começo desse ano, o pagamento do tal do Auxílio Brasil, que é importante, as pessoas sem emprego precisam de uma renda mínima para comer, para não morrer de fome. Então, pagamento de Auxílio Brasil, Auxílio Gás, e com isso o Bolsonaro vinha registrando alguma recuperação nas pesquisas feitas por telefone. E esta semana, pesquisa Quest, temos aqui, pesquisa Quest, pesquisa presencial, importante, na espontânea, que é aquela em que não se apresenta o nome dos candidatos e pergunta assim, quem que você vai votar? O Bolsonaro subiu de 16% para 19%, ou seja, fora da margem de erro. Ele subiu, é um crescimento leve, mas já fora da margem de erro. O Lula ainda está bem na frente. De qualquer maneira, uma pequena recuperação do Bolsonaro por causa desse alívio que vinha do ano passado do auxílio, né, o Auxílio Brasil. Na pesquisa estimulada, quando apresentam o nome dos candidatos, Lula, 46%, Bolsonaro, 26%, Ciro, 7%, Moro, 6% e o Dória comendo poeira com 2%, 3%. O Lula segue favorito, ganha de todo mundo no segundo turno e o Bolsonaro está avançando, está se recuperando um pouco entre evangélicos, entre os homens e no centro-oeste do Brasil, em que ele virou o jogo. No centro-oeste, com a influência do agronegócio, o Bolsonaro está já na frente do Lula. Bom, o pessoal está definindo isso assim, é a volta dos que não foram. É o eleitor conservador tradicional do Bolsonaro, que votou nele em 2018. Muitos tinham ido embora porque estavam insatisfeitos com o Bolsonaro e agora alguns estão voltando. É a volta do eleitor conservador. Bom, a pesquisa mostra também que a economia é disparado o tema que mais preocupa os brasileiros. Quando se pergunta qual a sua preocupação? Né? Você vai votar baseado no quê? Na economia. Então, essa é uma má notícia para o Bolsonaro. Por quê? Nós acabamos de dizer, a economia está se deteriorando. Aumento dos combustíveis, inflação, juros em alta, o desemprego também muito alto. De qualquer maneira, Lula, na oposição, percebe que é preciso começar a campanha. O ex-presidente Lula perdeu muito tempo, entre aspas, com esses acordos, né, de bastidor, tentar atrair outros partidos. O Lula marcou para 9 de abril o lançamento da sua pré-campanha e deve ter mesmo Geraldo Alckmin, um ex-adversário, ex-PSDB, como seu vice. Geraldo Alckmin, que aliás percebeu como é duro deixar de ser PSDB, porque enquanto era PSDB nunca mexeram com ele, nunca teve denúncia, a imprensa protegia, polícia, Ministério Público. Agora bastou ele conversar com o Lula para talvez ser o vice, botar a Polícia Federal atrás do Alckmin. Um caso de 2010, ressuscitaram um caso de 12 anos atrás para ver se atinge o Geraldo Alckmin. Depois a gente foi saber que quando surgiram as manchetes, Alckmin alvo de uma delação. A única coisa que tem é uma delação de um sujeito que está investigado e falou, não, o governador também está envolvido, o ex-governador de São Paulo. Bom, o caso já tinha sido arquivado na área criminal, mas segue ainda na área civil. De qualquer maneira, o Alckmin sente como é complicado deixar de ser tucano. A semana terminou com uma outra pesquisa aí só do estado de São Paulo, onde o PT sempre tem dificuldades. E dessa vez, pesquisa Quest também, olha os números. Lula ganha até em São Paulo. Para governador, Haddad é favorito e está em primeiro em todos os cenários. E o Datena lidera para o Senado. Dória e o PSDB estão no fundo do poço. O Dória só tem 5% no estado em que ele governa. 5% para presidente em São Paulo. Bom, apesar do favoritismo de Lula, aparecem dificuldades
para o petista compor os seus palanques estaduais, várias divergências e disputas, e é disso que nós vamos tratar no próximo bloco. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o PT da Bahia, o Partido dos Trabalhadores, que governa aquele estado há 4 mandatos, mas está fazendo uma confusão para organizar o palanque estadual. Jacques Wagner, que foi governador 2 vezes e atualmente é senador, petista, amigo do Lula. O Jacques Wagner seria o candidato do PT a governador para tentar um 5º mandato seguido para o partido. Só que o Wagner desistiu e disse que no lugar dele poderia ser candidato o Otto Alencar, que é um senador que é de outro partido, do PSD, mas é aliado ali do PT na Bahia. Só que o Otto Alencar disse que não quer ser candidato. Aí o Jacques Wagner não vai, o Otto Alencar não quer, o PT vai acabar lançando um secretário menos conhecido do governo da Bahia como candidato a governador. Bom, então você tem lá o Jacques Wagner e tem o atual governador, que se chama Rui Costa, importante liderança da Bahia. O Rui Costa sairia do governo agora, no 2022, para talvez ser candidato a senador. Mas disse que também não vai sair, vai ficar até o fim. E com isso desagradou o vice-governador que ia assumir, que é do PP, um outro partido aliado. Bom, uma salada, uma confusão, o PP, Partido Progressistas, rompeu com o PT, Partido dos Trabalhadores. Vai apoiar os adversários ACM Neto, carlismo, lembram do velho ACM? Pois é, com esta confusão do PT, a Bahia pode cair no colo, mais uma vez, do carlismo, com ACM Neto favorito na disputa na Bahia. E por que o PT vai para a panela de pressão? Porque é o 4º estado, 4º maior colégio eleitoral do país. Um estado onde o Lula tem uma votação fortíssima. O PT tinha tudo para fazer governadores, deputados federais, e com essa confusão pode não eleger governador, pode eleger uma bancada de deputados menor e pode até atrapalhar o Lula na disputa presidencial. PT da Bahia na panela de pressão até resolver essa confusão. E em Pernambuco também outra confusão. Marília Arraes, petista, deve sair do partido porque o nome dela foi rejeitado como candidata a senadora em Pernambuco. Confusões no PT, nos palanques estaduais do Nordeste, hein? Onde o partido é super forte. Marília Arraes pode ir para o PSOL ou para o Solidariedade, um partido pequeno, liderado por Paulinho da Força Sindical. É o PT com dificuldades na panela de pressão. Bom, a nossa dica essa semana aqui na estreia da Sopa de Letras é a leitura deste livro, Arapuca Estadunidense, uma lava-jato mundial. O que quer dizer isso? Qual é o tema? Conta a história de um executivo da Alstom, uma empresa francesa, chamado Frédéric Pierucci. Bom, ele sofreu na mão dos procuradores lá dos Estados Unidos um método muito parecido com o usado pela Lava Jato aqui no Brasil, o que mostra que é uma metodologia internacional exportada pelos Estados Unidos. Eles foram para cima da empresa francesa, para derrubar a empresa francesa e abrir mercado para as empresas dos Estados Unidos. Então, é um relato em primeira pessoa. O Frédéric Pierucci ficou preso nos Estados Unidos, foi pressionado a fazer delações. É assim, os advogados que foram indicados para ele foram indicados pelos próprios procuradores. Era um ex-procurador que era advogado e que o tempo todo eu recomendava para ele: faça a delação, se livra disso. Mas eu não tenho que delatar. Delate que você se livra. O que eles queriam era derrubar a empresa. E o sujeito demorou para aceitar fazer os acordos, ficou preso, situação muito complicada. É o relato em primeira pessoa, foi um relato dado a um jornalista francês e o livro depois foi traduzido aqui para o Brasil pela Viviane de Castilho Moreira, é da editora Cotter. É muito interessante porque mostra que a Lava Jato é um método usado pelos Estados Unidos para derrotar aqueles países e aquelas empresas que concorriam com as empresas dos Estados Unidos. É o uso judicial, o uso da justiça para disputa geopolítica e disputa comercial. Fica a dica aqui
Arapuca estadunidense, uma lava-jato mundial. A nossa sopa de letras, a nossa dica para essa semana.